Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre a territorialização no SUS. A primeira coisa que a gente vai falar é o que está escrito na Política Nacional de Atenção Básica. Então, nesse texto, no artigo 2, ele cita o seguinte: a atenção básica é um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas, e que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional dirigida à população em território definido. Isso quer dizer que todas as ações realizadas pela atenção básica, né, elas são de responsabilidade de uma equipe multiprofissional. Então, essa equipe é a equipe saúde da família, que ela é composta, então, por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários. Quando a saúde bucal é inserida nessa equipe, a gente também conta com o cirurgião dentista. Cada equipe, né, de saúde da família, ela possui um território definido de atuação. E por esse território, a equipe acaba assumindo a responsabilidade sanitária daquele local e daquela população. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que é o território? Então, o termo território origina-se do latim, que significa, então, um pedaço de terra apropriada, tá? A territorialização na atenção básica à saúde é um processo social e político importante, né, na organização, então, do Sistema Único de Saúde. Porque o Sistema Único de Saúde ele é organizado em redes de atenção regionalizadas. Por isso, então, a territorialização reflete o próprio modelo de atenção que se propõe o Sistema Único de Saúde. A regionalização é uma discussão muito importante, porque ela é uma pactuação entre os tipos de serviços de que cada território tem. E é como é a maneira que se organiza o SUS. Então, a gente tem os problemas mais simples, eles devem ser resolvidos o mais próximo da população. Então, os problemas simples a gente considera que são aqueles que atingem muitas pessoas, né? Mas demandam pouca tecnologia e são mais baratos, são mais simples de se resolverem. E esses problemas mais simples, eles devem ser resolvidos nos serviços locais de atenção. Então, nas unidades básicas de saúde. Já os problemas mais graves, eles são aqueles que atingem menos pessoas, né, e por isso ocorrem com menos frequência, porém são procedimentos, problemas que demandam sempre mais tecnologia, são procedimentos mais caros, e por isso essas unidades, elas são mais especializadas e mais centralizadas. Elas não ficam tão próximas como serviços locais da população. Essa regionalização, então, trabalha com a referência e a contrarreferência, tá? Então, os problemas simples são resolvidos na porta de entrada do SUS, que são os serviços locais, a atenção básica, que quando o problema passa da capacidade resolutiva da unidade básica de saúde, o paciente ele é encaminhado para um serviço mais especializado, que é a referência. Então, o paciente vai na unidade básica de saúde, verifica o problema e, quando não é possível, ele é encaminhado então para um hospital, né? O hospital, então, ele faz o acompanhamento, ele faz todos os procedimentos necessários e ao finalizar esse procedimento, o paciente ele retorna aos serviços locais para continuar a manutenção da sua saúde, né? A manutenção dos atendimentos. Então, a regionalização prevê isso, serviços locais próximos às pessoas, né? Quando uma necessidade de maior complexidade é enviada então por um serviço especializado, que é mais centralizado e é considerado a referência. Essa foto aqui é para a gente verificar, né? Ter um senso crítico. Porque a regionalização é por região, certo? Só que mesmo uma mesma região, ela pode ter realidades muito diferentes,
tá? Então, aqui é uma mesma região que, de um lado, a gente tem um prédio que tem uma piscina por andar, né? E no outro, uma realidade já de extrema pobreza, né? A gente percebe ali pela pelas casas mais simples, pela rua cheia de lama. Então, no mesmo espaço geográfico, às vezes a gente tem diferentes riscos para cada indivíduo ou grupo social. Então, a gente vê a grande desigualdade mesmo num mesmo território. Né? E a regionalização, ela também tem que ter um olhar crítico para esse problema que a gente tem num mesmo território. Algo que é importante a gente lembrar sempre é que o território é dinâmico. Isso quer dizer o quê? Então, os recortes e limites territoriais definidos em um certo momento, eles podem não ser mais adequados num outro momento e precisar de ajustes, tá? Por quê? Porque o território é dinâmico, né? Por isso é tão importante a gente conhecer o território para avaliar e reconhecer os seus limites. Que se a gente parar para pensar, a população aumenta, os fluxos eles se modificam, então terrenos baldios que antes eram baldios, hoje podem ter um prédio com centenas de famílias. Então, lembre-se, o território é dinâmico e por isso é muito importante a gente conhecê-lo. Quando a gente fala em território no SUS, a gente está falando então de distrito sanitário. O distrito sanitário compreende uma área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais, e com as suas necessidades e recursos de saúde para atendê-las. A área geográfica ela é definida para cada realidade e pode ser constituída por exemplo, por vários bairros de um município ou por vários municípios de uma região. O distrito sanitário, ele também deve considerar as relações de fluxo existente entre os municípios ou bairros, assim como as referências naturais e culturais, como, por exemplo, as barreiras geográficas, como um rio, um mar, uma avenida, ou então há alguma questão de fluxo de território ou acesso das pessoas às áreas de saúde. Então, nos distritos sanitários, a gente possui recursos de saúde públicos e privados, organizados com a participação da sociedade para desenvolver ações de saúde capazes de resolver a maior parte, né, dos problemas de saúde da população e na maior quantidade de pessoas possíveis. Então, é composto por centros de saúde, policlínicas, hospitais e centros especializados que são definidos espacialmente para atender aquela população daquele distrito. O intercâmbio entre essas instituições de saúde, né, como por exemplo um hospital e um centro especializado, é feito sobre a gestão da autoridade local, né? A ideia é que a autoridade local seja capaz de resolver, né, e encaminhar todos os problemas de saúde em todos os níveis que requerem atenção naquele único distrito. Quando a gente fala em distrito sanitário na estratégia da saúde da família, a gente divide esse distrito, tá? Em área, microárea e moradia. Agora a gente vai citar cada uma delas. Quando a gente fala em território distrito, como o nome indica, é o conjunto total espaço populacional do sistema regionalizado. Em geral, coincide com um limite ou uma definição político-administrativa, como um município ou subdivisões municipais ou um conjunto de municípios, e corresponde a uma definida coordenação sanitária, de articulação interna e externa. Então, ele funciona como uma unidade operacional básica mínima. Então, cada distrito deve ter sua base territorial delimitada geograficamente, de acordo, então, com o perfil epidemiológico e demográfico da população. A gente diz que um distrito sanitário ele deve ser minimamente resolutivo, né, para atender às necessidades de saúde da população que está no seu território, tanto quanto nos cuidados individuais,
quanto nos coletivos, né? Promovendo, então, desde a prevenção até atendimento ambulatorial e, quando necessário, internações. Então, aqui a gente tem como exemplo os distritos sanitários de Florianópolis. Florianópolis, então, ela está dividida entre os distritos Norte, Leste, Sul, Centro e Continente. E cada região, então, tem uma organização, né? E a população é atendida nessa área, né? Resolutivamente. Então, a população da região norte tem todas as suas necessidades, desde as portas de entrada do SUS até as ambulatoriais, todas atendidas nessa região. Quando a gente fala em território-área, a gente fala no espaço que representa a população adstrita, que estabeleça vínculo e relação com o centro de saúde, e a melhor relação entre fluxo população-serviços necessários e compatíveis com a atenção e saúde nesse nível. Então, quando a gente fala em território-área, é a área de abrangência de uma unidade básica de saúde, né, das equipes de saúde. A área é o espaço de atuação da unidade básica de saúde, que ela é formada por microáreas, que contém algo em torno de 2.400 a 4.000 pessoas. Então, aqui temos um exemplo, né? No distrito leste, a gente tem, então, essa área que está aqui em laranja, né? E toda essa região em laranja, né? Essa área, ela é atendida por um único centro de saúde, né? Por uma única unidade básica de saúde. A microárea é o conceito de área homogênea de risco, permitindo e objetivando contínua análise epidemiológica com identificação e enfrentamento continuado dos problemas de saúde. Então, quando a gente fala de microárea, a gente fala da atuação dos agentes comunitários de saúde. A microárea, então, é a subdivisão do território-área e ela é de responsabilidade do agente comunitário de saúde. Ele pode cuidar, né, de até 750 habitantes por microárea. E a grande vantagem da microárea é porque ela concentra condições socioeconômicas, ambientais e epidemiológicas mais homogêneas. E desse modo, ela facilita a implantação de programas e desenvolvimento da vigilância em saúde. A moradia, então, é o menor território que a gente tem. É um espaço de menor agregação social, familiar ou de grupos de indivíduos. Permite à equipe aprofundar o conhecimento epidemiológico e o desenvolvimento de ações de saúde específicas àquela necessidade. Então, a gente considera que a família é o conjunto de pessoas que dividem, então, o mesmo espaço de habitação. Então, aqui a gente tem todos os territórios, né, do distrito sanitário. Então, na primeira fotinho ali, o distrito sanitário. Lembrando, então, que ele é dividido de acordo com o perfil epidemiológico e demográfico da população e ele é minimamente resolutivo, certo? O distrito sanitário é dividido em áreas. Essas áreas são divididas de forma que tenhamos sempre uma unidade básica de saúde responsável por uma área. As microáreas, né, elas são as subdivisões da área. E essas microáreas têm responsabilidade de um agente comunitário. E elas são divididas por concentrar condições econômicas e ambientais e epidemiológicas mais homogêneas. A moradia, né, está presente, então, nessas microáreas e é o conjunto de pessoas que habitam e dividem o mesmo espaço. Então, para a estratégia saúde da família, é fundamental a gente conhecer o território, né? E para a gente conhecer o território,
A gente precisa identificar a vulnerabilidade da população, então a gente precisa verificar quais são as principais necessidades, os principais problemas, né? Como é que é o perfil epidemiológico, social e demográfico dessa população. A gente precisa verificar os problemas de saúde, né, dessa população, identificar a idade dessa população e avaliar o impacto dos serviços de saúde sobre a própria saúde dessa população do território. Então, resumindo, na estratégia de saúde da família, o menor nível de atenção é a própria família. O maior nível é o distrito sanitário. Na subdivisão área, a gente tem entre 2.400 a 4.000 pessoas. E cada área, ela temos uma unidade básica de saúde responsável por cada área. Já a microárea, a gente tem agentes comunitários responsáveis por cada microárea. E ela é formada por 450 a 750 habitantes. A área de atuação das equipes de saúde da família, né, é então formada pelo conjunto de microáreas, podendo chegar entre 2.400 a 4.500 pessoas por equipe saúde da família. Pessoal, agora prestem atenção. Vamos falar um pouquinho de áreas de influência e áreas de interesse social. Os centros de saúde não se limitam em sua área de abrangência, pois a área de influência é um conceito operacional que define os serviços de saúde do município ou regiões considerados como referência para a população das áreas de abrangência dos serviços básicos. Quer dizer o quê? Que a definição do território de influência dos serviços ela é elaborada incluindo passos como a identificação dos serviços que serão referência no distrito, a qualificação da oferta, a capacidade de oferta de cada serviço, a necessidade de procedimentos mensais de uma determinada procedimento para uma população. Então, a área de influência, ela não obedece ao processo de territorialização. Ela está definida pela lógica assistencial e é gerada por pressão de demanda. O que quer dizer isso? Unidades de serviço com maior oferta de serviços e mais acessíveis, né, elas terão áreas de influência associadas à sua área de abrangência. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, uma unidade de saúde que é localizada do lado de um shopping, ela pode receber e provavelmente irá receber uma grande demanda de pessoas que trabalham e circulam lá, embora elas ainda não residam naquela área de abrangência daquela unidade. O risco em saúde é considerado quando há uma probabilidade de ocorrência de um evento desfavorável. A gente pode ter diversos conceitos para determinar áreas de risco. Por exemplo, a Defesa Civil considera áreas de risco um local com maior chance de alagamento, né? Uma região que tem maior desmatamento. Quando a gente fala em saúde, né, para estratégia saúde da família, principalmente, a gente caracteriza a área de risco como aquela onde a população apresenta níveis de saúde inferiores ao restante da população. E isso pode ocorrer numa parte de uma microárea, numa microárea inteira, numa parte de uma área, numa área toda, pode ser com a abrangência de um centro de saúde ou mais centros, tá? Mas esses locais onde tem risco em saúde são consideradas áreas de interesse social. Como áreas de interesse social, a gente tem aquelas que são áreas ocupadas por casos e barracos de famílias de baixa renda. A gente considera, né, que uma família de baixa renda é aquela cujo rendimento vai até 3 salários mínimos.
Outra área de interesse social, então, é casa em situações precárias. Então, a gente já verifica o tipo de material, o tamanho da casa, a utilização dos cômodos e quantidade de cômodos, né? E o adensamento coletivo, excessivo desse cômodo, né? Então, uma família de 10 pessoas que mora num quarto e sala. Então, é uma casa em situação precária. Outra área de interesse social é quando a gente tem um atendimento incompleto, insuficiente ou até mesmo ausente da infraestrutura. Então, a gente considera uma rede de infraestrutura aquela que tem rede de água, rede de drenagem, energia, rede de esgoto, pavimentação. Então, a gente considera isso uma rede de infraestrutura. Então, locais que têm essa rede incompleta, insuficiente ou ausente é um local de interesse social. Outro é o aglomerados de baixa renda, construído em locais ambientalmente impróprios. Então, casas construídas em barrancos, em regiões de difícil acesso, com perigo de desmoronamento ou muito próximas a rio, tá? Então, são locais ambientalmente impróprios. Outra área de interesse social são as áreas desprovidas, parcial ou totalmente de serviços e equipamentos públicos. Isso quer dizer o quê? Que não tem uma creche, não tem posto de saúde perto, não tem segurança pública, não tem ônibus ou escolas. Então, isso é considerado também uma área de interesse social. Outra, áreas públicas ou privadas adquiridas de maneira irregular ou clandestina, tendo sua posse em situação ilegal juridicamente, né? Então, são, são invasões, né? Áreas que não deveriam estar sendo habitadas, né? E, e estão. Além dessas áreas de interesse, a gente também tem áreas de interesse social prioritárias. Então, são áreas que merecem ainda mais atenção, porque elas têm uma concentração de população sem rendimento ou de baixa renda muito grande. Então, a gente tem bolsões de pobreza, né? A gente tem uma menor presença de equipamentos comunitários de todos os tipos, né? Como eu falei, escolas, creches, unidades básicas de saúde. Então, a gente tem também uma área de concentração de população analfabeta, com certa predominância de mulheres responsáveis pelos domicílios e caracterizada por alta densidade de crianças e adolescentes. A maioria dessas áreas identificadas, elas contemplam assentamentos subnormais, né, que não estão não são seguros, são regiões mais pobres mesmos e bem precárias. Quando falamos então em territorialização em saúde, né, existe a necessidade de a gente receber informações, né, de diferentes fontes para compor um diagnóstico do território, né, para fazer o diagnóstico em saúde. Então, essas informações subsidiam a territorialização como instrumento do planejamento situacional na estratégia saúde da família, ela é um processo de apropriação do espaço local por equipes da saúde da família, né? Então, a gente tem os agentes comunitários que vão aos locais para analisar a situação. E essa análise, então, tem a identificação, priorização e a verificação dos problemas, né? E os atores sociais envolvidos nela, respeitando sempre a história, os valores e as crenças de todos os atores envolvidos. Nós temos também o desenho da situação objetivo. Então, a gente tem isso para a definição dos cenários prováveis que se deseja alcançar. Temos também o desenho de estratégias, que define então a linha de ação que deve ser feita para se alcançar aquela situação objetivo, né? A gente tem análise da viabilidade das ações e elaboração dos projetos viabilizadores. E depois disso, nós temos a programação, que são uma série de passos operacionais, né, que envolvem ações e decisões específicas, né, dentro dos limites da área, né, e com os recursos sociais existentes.
né? Então, a gente representa essa programação com um mapa, com as necessidades da população e as ações que serão feitas. Todo o conteúdo do território é de interesse para a vigilância sanitária. São os profissionais de saúde pública que levantam as atividades humanas existentes. Então, a vigilância em saúde, ela constitui um processo contínuo e sistemático de coleta e análise de dados. E esses dados, eles são sobre eventos relacionados à saúde, né? Visando, então, o planejamento e a implementações de medidas de saúde pública para proteção da saúde da população, além da prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, né? Para promoção de saúde de todos. Nós vamos falar um pouquinho como que funciona o passo a passo para a territorialização. E para a gente falar, antes da gente falar isso, é importante vocês saberem as funções do agente comunitário de saúde, que foi regulado, né, em dezembro de 97. Então, o agente comunitário de saúde, ele é responsável pela realização do cadastramento das famílias. Então, os agentes comunitários é quem vai de porta a porta identificar as condições da família, o perfil da família, as informações da família. Ele, então, tem uma participação ativa no diagnóstico demográfico e a definição do perfil socioeconômico da comunidade, pois ele também faz a descrição do perfil do meio ambiente, levanta dados de condições de saneamento básico, além de realizar o mapeamento da sua área de abrangência. Ele também faz o acompanhamento das áreas de vulnerabilidade e de risco em cada microárea. E é responsável também pela programação e realização das visitas domiciliares. Verifica quais são os locais onde é necessário uma atenção especial da equipe da saúde da família. Então, passo a passo da territorialização. No primeiro passo da territorialização, a gente tem a delimitação e os aspectos ambientais do território. Então, a agente comunitária, ela deve se observar na sua microárea. Se a gente tem água em abundância naquela região, tem mar, lagoa, rio, a terra, ela é seca, ela é úmida, ela é boa para o plantio, há período longo de seca, né? Outras questões: relevo é montanhoso, plano, há muito barranco, o clima é quente, frio, chuvoso, há problemas de inundação, né, que podem levar a desabrigo de famílias. Outras questões: existem lixo ou dejetos nesse local? Presença de queimadas e desmatamento? É possível que haja fumaça ou poeira de fábricas ou de exploração de minérios? Outra questão são se há terrenos baldios que podem servir como depósito de lixo, se existe utilização de agrotóxicos na agricultura local ou se tem presença de animais soltos nas ruas. O segundo passo da territorialização é realizar um diagnóstico demográfico, né? Então, o agente comunitário ele tem que analisar a microárea segundo a distribuição por sexo, por faixa etária, por localização, por número de famílias. Então, tem mais mulheres, né? Na região, maior número de idosos na região, é uma localização predominante rural. Qual que é o número de famílias atendidas nessa região? O terceiro passo da territorialização é o diagnóstico socioeconômico. Então, qual que é o tipo de moradia das pessoas? Moram em casas de madeira? Moram em casas de alvenaria? Qual que é a ocupação média dessas casas, né? Uma casa que tem 10 habitantes ou a média é 2, 3 habitantes? E a escolaridade dessa população? Ela possui uma boa escolaridade ou não? Tem um abandono cedo da escola? Quais são os meios de comunicação que são utilizados? Eles têm internet, eles têm TV e os recursos sociais de transporte.
luz, água, saneamento, escolas, serviços de transporte. Então, é muito importante que os agentes comunitários verifiquem a realidade, né, fazendo um diagnóstico socioeconômico do território e elenquem as diferenças de situações entre cada comunidade. No quarto passo da territorialização, os agentes comunitários eles devem analisar os aspectos comunitários. Então, tem que ver, nessa microárea, tem unidades de saúde, tem hospitais, clínicas médicas particulares, e as escolas? Qual que é o tipo de escola, localização pública, privada? Como é que é o número de estudantes e a sua evasão escolar? Há evasão? Não, não há. Em relação às entidades comunitárias, associações de bairros, existe alguma coisa nesse sentido? Temos igrejas, ONGs? Como que funciona os aspectos e como é a vivência dessa comunidade? O quinto passo da territorialização é verificar os aspectos epidemiológicos. Então, a gente vê os dados de morbidade e mortalidade por faixa etária e sexo na área de abrangência. Então, a gente tem a existência ou não de endemias, a taxa de natalidade, a taxa de cobertura vacinal, quantidade de crianças com menos de 2 anos que tiveram diarreia ou quantidade de crianças com menos de 2 anos que tiveram infecção respiratória aguda. Então, esses dados epidemiológicos mostram, então, qual que é a realidade daquela população, né? Então, uma população que possui muitos casos de crianças com diarreias ou infecções respiratórias, né? Ela tem uma realidade diferente de uma outra região onde não possuem casos, né? E como é que está a mortalidade infantil nesse local? E a mortalidade dos idosos? Qual que é a média de idade que eles chegam? Qual que é a expectativa de vida nessa região? E o sexto passo da territorialização é relacionado aos serviços mesmos de saúde. Então, como é que funcionam os centros de saúde? Os tipos de saúde, de serviços ofertados naquele centro, como é que funciona o horário de funcionamento, é de forma agendada, não é? Como é que funciona o fluxo interno de encaminhamentos? O paciente ele é atendido em todas as suas necessidades, né? Como é que funciona o mecanismo de referência para os outros níveis, né? Então, ele funciona como porta de entrada, ele faz o encaminhamento correto para os outros níveis de atenção, ele retorna esse paciente, né, para que dê continuidade ao tratamento. Como é que funcionam as visitas domiciliares? E atividades preventivas de grupos de risco, elas existem? E as atividades assistenciais desenvolvidas, como é que elas funcionam? E os medicamentos, a avaliação de risco? Tudo é verificado, né, pelos agentes comunitários de saúde. Então, esse passo a passo ali que eu falei é um dos vários modelos de roteiros que a gente pode utilizar para a coleta de dados, né? Em geral, como vocês perceberam, esses roteiros apresentam um volume muito grande de informações. E muitas vezes é necessário que o agente reúna as informações já existentes e defina quais são as mais importantes para ele coletar, né? Baseado que na prioridade do momento da coleta. Então, a coleta ela sempre pode ser ampliada, né? Baseada nas necessidades de informações. É importante que vocês lembrem que esse processo de territorialização ele não precisa ser estático. Ao contrário, né? Ele é um processo dinâmico, né? Assim como o território, e deve ser um processo permanente. Então, após os dados coletados, é hora de analisar esses dados. Então, a análise situacional, ela verifica os dados que foram coletados e transforma em informações, para que seja possível que a gente compreenda a situação de saúde da população e estabeleça o planejamento das ações em saúde para aquele território.